Quem vai ministrar a palavra hoje é a Gabriela Pancretz, nossa Gabi Franco. A Gabi acabou de voltar de um tempo em missões na Bolívia com a equipe do Relevance. E ela está carregando não só um testemunho do que ela viveu lá, mas uma revelação de Deus, da palavra, para nos abençoar hoje. É um prazer ter você aqui. Amém. Buenos dias, Relevance. Falaram que eu tinha que começar assim, gente. Eu falei, tá bom, esse é dentro do meu repertório, eu consigo. Para quem não me conhece, como a Ali já falou, eu sou a Gabriela Pancretz, eu sou psicóloga. Estou na Relevance, acho que desde antes do comecinho. Já passei aí por algumas áreas dentro da igreja e atualmente sou uma das profs do EBD. E mês passado fui enviada para essa missão junto com a Relevance Barra Funda para Bolívia, onde nós ficamos 10 dias. E quando a Ali me convidou, eu já esperava ter um momento dentro do culto para falar sobre isso, mas não o culto inteiro, né? E eu falei, tremi na base, gente. Falei, Senhor amado, o que eu vou falar? E ela falou assim, eu não quero que você leve a algo institucional, não apenas isso, mas eu quero que você leve uma revelação pessoal daquilo que o Senhor falou com você. E quando eu vi isso, eu falei assim, ok, eu já sei. Eu já sei o que o Senhor quer que eu fale. E o que eu vou falar hoje com vocês, o nome da mensagem é El Roi. É o Deus que vê, o ID como resposta a esse olhar. Essa mensagem, ela nasceu de uma carta que eu recebi na volta da Bolívia. A segunda pessoa que me hospedou lá, então, para quem não sabe, nós fomos enviados. Teve algumas pessoas da igreja, da própria comunidade, que escolheu nos receber em suas casas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei 2 dias em uma casa. A gente foi para Quitunuquinha, que foi uma aldeia indígena. E quando no retorno eu fiquei em outra casa e eu recebi uma carta profética dessa pessoa que me hospedou lá. E nessa carta, eu não vou falar tudo, mas tinha um trecho que falava assim: a sua maneira de refletir a natureza de Deus como El Roi, o Deus que vê, é linda, e falou muito ao meu coração. E eu, nesse trecho, gente, eu confesso que eu paralisei porque eu não sabia o que era El Roi. Eu nunca tinha escutado sobre essa face de Deus. E então, quando eu posei, eu tive que pesquisar. E antes de eu dar continuidade na mensagem, queria que passassem o vídeo para que vocês, na medida que eu for contando e compartilhando aquilo que o Senhor revelou no meu coração e aquilo que Ele fez em nós e através de nós, nesses 10 dias na Bolívia e na aldeia indígena, vocês conseguissem visualizar na mente de vocês aquilo que eu estou falando. Então, quero que passe o vídeo, se for possível. Hay parte que falta obrero, falta mucho. Yo donde vive mi papá, o sea, toda mi familia vive allá. Hay una iglesia grande, nuevita, que todavía está inconclusa, ¿no? Pero hay, como decir, están pataleando nomás, no hay obrero. Es lejos, pero ahí están. Y hace falta más misioneros, ¿no? Que lleven la palabra. Muchas veces uno piensa de una manera y
Dios tiene su propósito de otra manera, ¿no? Eso yo pude entender en la enseñanza o en el estudio. Y todo para la gloria de Dios, ¿no? Estamos comprometidos con los niños y bueno, hay hermanas que van a trabajar con los niños. Y también, gracias a Dios, que la iglesia cambió, lo pintaron por fuera y por dentro, gracias a esa juventud valiente que lo hizo ese trabajo. Ellos lo hicieron personalmente. Es muy importante entender que Dios tiene propósitos que cumplir con los demás, no solamente con esta comunidad. Se va a cumplir lo que está profetizado, ¿no? Hasta lo último. No habrá nada que va a parar la obra de Él, ¿no? Esse aí que falou no vídeo é o seu Gregório. Ele é o diácono, né? Lá na aldeia de Quitunuquinha não tem pastor, mas ele é um diácono que há muitos e muitos anos com a sua esposa. Ele foi enviado a essa aldeia indígena e acabou ficando sem suporte. Ele acabou, em outras palavras, sendo esquecido. E Deus viu ele e nos enviou até lá. Então, a partir do momento que eu recebi essa carta e eu pousei, eu fui então pesquisar o que era esse El-Roi. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O Deus que me vê. O Deus que vê o invisível. E nesse momento, quando eu li essa carta, quando eu entendi o que era essa face de Deus, eu também entendi que missão não é apenas sobre ir, mas é sobre ver. É você permitir que o olhar de Deus ele passe por você e chegue até o outro. Porque o ID ele não começa com um mapa, ele começa com um olhar. Olhar como Deus vê. E permitir que esse olhar que vê o invisível nos mova em direção a essa pessoa, em direção a uma comunidade, em direção a algo que o Senhor revelou a você. Quando o Senhor ele te permite ver uma dor, nós precisamos entender que agora essa dor faz parte daquilo que Ele anseia fazer em nós, mas também através de nós. E lá na missão, quando eu cheguei lá, no primeiro dia, nós chegamos cansados, a gente foi almoçar, conhecemos um pouco da cidade e começamos a nos preparar para o evangelismo do Ember. E nesse evangelismo iria ter o culto e na sequência nós iríamos para a praça, que é a praça principal da cidade, também fazer um momento de adoração lá, para alcançar outras pessoas. E durante esse momento de adoração, no Ember mesmo, o Senhor começou a usar algumas pessoas para revelar algumas coisas e para falar comigo também. E graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja profética e o profético ele revela coisas do coração de Deus e às vezes ele traz à luz aquilo que está em oculto na nossa história no sentido de feridas emocionais, algumas coisas que estão nos travando, que nos impede de fluir naquilo que ele tem para a nossa vida. E o profético ele aponta a direção para a gente, é só Deus sinalizando, estou começando a trabalhar isso em você para aquilo que eu quero fazer através de você, de modo que isso não limite. E eu já tinha recebido uma série de palavras aqui no profético nessa igreja, a respeito da minha história, a respeito que Deus tinha me visto na minha infância. Então, aquilo não me surpreendeu. E eu falei assim, mas aqui, eu já estou tão bem, não entendi o que o Senhor está querendo dizer com isso. E ele repetindo coisas, e Deus ele fala comigo de um jeito que ele sempre fala do mesmo jeito, que é para eu ter certeza que é ele. Então, ele normalmente usa as mesmas palavras, as mesmas frases. Para falar, pessoas diferentes, um país diferente, sou eu que estou falando com você. E era algo nesse sentido. Eu te vi em tal momento lá da tua infância. Essa situação aqui que aconteceu. Eu vi você. Eu falei assim,
tô entendendo. Eu falei assim, Deus, eu não tô me sentindo sozinha, eu sei que o Senhor está me vendo. E eu tô aqui para fazer outras coisas. E eu falei assim, isso já está tão bem resolvido no meu coração, eu não tô entendendo o que o Senhor quer falar com isso. E ok, eu falei, amém. Como era uma coisa que eu já tinha escutado tantas vezes, gente, quando eu ouvi, eu não consegui nem me emocionar, eu só fiquei olhando para cada pessoa e falei assim, obrigada, amém. Já, tipo, né? Mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E segui, e a gente foi para o evangelismo, e nós fizemos o evangelismo. Foi um momento muito poderoso, em que nós nos separamos em grupos, e lá a Praça Central é algo muito comum, as pessoas ficarem até 3, 4 horas da manhã, literalmente para ir na praça, gente. Eles saem de casa para ir na praça. Isso, eu fiquei assim... fiquei impactada. Eles ficam sentados nos banquinhos, na praça. E esse é o rolê deles, tá? E então, assim, até as 3 da manhã, 4 da manhã, a praça fica assim, lotada mesmo. Muita gente sentada no banquinho, conversando. E é isso. E nós nos dividimos em grupos, nós fomos realmente pregar o evangelho para essas pessoas. E junto com o tradutor, meu vocabulário limitado. E nós vivemos coisas extraordinárias nesse dia. Depois nós voltamos, antes de ir para esse momento na praça, como eu falei, teve o culto do Ember. E quando durante o culto do Ember, nós estávamos preparando as pulseirinhas que nós íamos levar para evangelizar nessa praça. E eu estava lá fazendo pulseirinha e eu senti assim, nossa Deus, todas as pessoas que vão chegar no Ember, elas precisam ser ministradas. E eu acredito que talvez elas não se sintam tão confortáveis de vir à frente para que os missionários ministrem sobre eles. E eu falei assim, e se nos separarmos em grupos e cada missionário ficar um grupo e a gente orar intencionalmente por cada uma dessas pessoas? Mas depois veio o e se. Gabriela, você não ora em espanhol, você não sabe, né? O que você vai fazer? E eu comecei a conversar ali com Deus, eu com ele. Eu falei assim, Senhor, que o Senhor então faça igual o Senhor fez em Pentecostes, de fazer a gente falar em línguas e a pessoa que está ouvindo de fato entender. Mas assim, gente, eu rindo, tá, por dentro enquanto eu falava essas coisas. E eu falei assim, ok, Deus, eu vou lá falar com a pastora Sophie e vou propor essa ideia antes então da gente sair para a praça, a gente fazer esse momento aqui. E ela falou assim, ok, eu estava pensando a mesma coisa, senti a mesma coisa. Outra menina que estava comigo, ela falou assim, Deus me mostrou a mesma coisa. Eu falei assim, então é isso, vamos fazer. Na medida que eu comecei a orar em cada grupo, orando em português. E de repente, eu comecei a orar em espanhol. E no momento que isso aconteceu, eu fiquei com muito medo e impactada. Eu falei assim, que é isso? O que é isso? Começou a sair o espanhol muito fluente da minha boca. E eu só entendia pouquíssimas palavras daquilo que eu estava falando. Uma das coisas que eu entendi era como se Deus falando na primeira pessoa. E aí me deu um temor maior ainda, que eu falei, Senhor amado, eu jamais iria me colocar nesse lugar de falar na primeira pessoa como se fosse fosse o Senhor com outra pessoa. E assim começou a sair. E no momento que eu comecei a falar em espanhol, na minha mente assim, tava duelo. Eu falei assim, ou tô falando em línguas, ou de fato tô falando em espanhol, ou tô falando outro idioma que eu nem sei. Mas nesse momento em que eu tava orando e eu tava com essa guerra na minha mente, a pessoa começou a chorar muito e se ajoelhou e começou a ter um momento de quebrantamento muito grande. E depois veio a líder dela e ela começou a falar com a líder dela que ela de fato estava entendendo absolutamente tudo aquilo que eu estava falando e que Deus estava revelando a história dela. Isso é ela que falou, né? Porque eu não entendi nada. E eu falei assim, glória a Deus. E nesse momento, Deus falou comigo assim, você acha mesmo que as tuas limitações podem limitar aquilo que eu desejo fazer nessa nação? Você acha mesmo que as tuas limitações, seja no idioma, seja na sua forma de falar, seja independente de qual seja a tua limitação, porque essa era um dilema meu, Senhor, a comunicação é o principal instrumento que eu tenho para me conectar às pessoas. Eu não sei falar esse idioma, não é melhor eu ofertar para que outra pessoa vá no meu lugar? Não será muito mais eficiente ter outra pessoa que tem o domínio da língua para estar lá? Eu não tenho problema com isso.
E ele falou, não, eu quero que você vá. E no fim eu que nem queria ir, acabei indo sozinha. E eu falei, Senhor amado. E nesse momento ele falou assim, você duvida mesmo? Você acha mesmo que isso é alguma coisa para mim? Que isso de fato pode impedir de eu entregar um presente, uma revelação que eu tenho para essa pessoa? Você acha que as tuas limitações iriam me impedir de acessar e presentear a minha filha com aquilo que eu tenho para falar com ela? E naquele momento, eu confesso que eu saí da oração até meio tonta, assim. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vivi? E ele me lembrou das vezes lá no começo, quando eu aceitei Jesus, que eu tinha 14 para 15 anos. E o evangelho para mim era uma coisa meio... eu era um pouco cética. E eu lembro que eu fui bem devagarinho, que eu falei, antes de eu aceitar Jesus, eu quero começar a entender quem Ele é. E quando eu decidi de fato me entregar para aquilo, eu falei assim, eu não consigo acreditar que o evangelho seja algo normal. Não dá para aceitar Jesus e querer viver algo normal. Eu não quero viver um evangelho normal. Eu sempre, diante daquilo que eu lia nas histórias, e eu tinha um missionário que eu chegava da escola e eu ia direto ouvir ele, que é o Luca Martini, e ele vivia umas coisas muito doidas, assim, ele ia para uns lugares muito loucos. Eu falei assim, eu quero viver isso. E nesse momento, quando eu estava orando por essa pessoa, Deus me lembrou dessas coisas. Você sempre disse que não queria viver um evangelho normal, e a hora que eu faço algo assim, você fica surpreendida. Que Deus é esse que você está crendo? Que evangelho é esse que você está vivendo? Porque o evangelho, ele é poder e manifestação do poder de Deus na terra através da tua vida. E se você está vivendo um evangelho normal, é porque talvez você... Ele falando comigo, tá? É porque talvez você está vivendo do jeito errado. Porque o meu evangelho é isso. E isso que você experimentou não é nada. O meu evangelho é cura. O meu evangelho, de fato, é falar em outros idiomas, mesmo sem ter o domínio dele. O meu evangelho é poder de Deus. O meu evangelho é você permitir que as pessoas vejam a transformação daquilo que eu fiz na tua vida. Evangelho é movimento, evangelho não é estático. Evangelho é, sim, expulsar demônios, pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas, mentalidades sendo transformadas. Isso é evangelho, isso é poder de Deus. E nesse momento eu fiquei constrangida, eu falei, Senhor, é isso. E a gente seguiu vivendo essas coisas. Em inúmeros momentos, nos 3 últimos dias, eu fiquei sem voz na Bolívia. E a minha voz não saía. Eu falei, meu Deus do céu. Dos 10 dias, gente, se eu tomei 2 ou 3 banho quente, foi muito, tá? Por isso que a minha voz ficou arriada. Eu tomei banho gelado. Isso foi... acabou prejudicando a minha garganta. E a minha voz fechando e eu tendo que orar pelas outras pessoas. E o pastor Gerson me colocando assim, ó, no fogo. A todo momento que ele tinha oportunidade, ele, ora aí, vai. Eu falava assim, eu não tenho voz. Ele, não tem problema, eu fico aqui do teu ladinho e eu traduzo pra você. E assim ia. E na medida que eu começava a orar, no momento da oração a voz voltava, gente. Fazia o amém, sumia. E chegava outro, você pode orar por mim? E eu falava assim, olha, eu estou um pouco sem voz. Se a minha voz sumir do nada, não é porque eu parei de orar por você. Vamos continuar em espírito, tá? Mas é porque eu estou sem voz. E no momento que eu começava a orar, se repetiu isso várias vezes. Eu começar a orar em espanhol sem entender. E a voz voltava com uma intensidade, dava amém, a voz sumia. Eu orava pela pessoa, a voz voltava, dava amém, a voz sumia. Eu acho que essa foi uma maneira de Deus mostrar que não era sobre mim, era sobre o poder dele em mim. Que eu não precisava me preocupar com aquilo que eu tinha que falar, com como iria ser, eu só tinha que obedecer e estar com o coração disponível para fazer e para falar, para ser um instrumento que ele precisava naquele momento. E na medida que ele entregava algo para essas pessoas, algo em mim também era transformado. Era o poder dele em mim. Não era eu. Não era a Gabriela. Não era sobre a Gabriela. Era sobre a disponibilidade de um coração. Era sobre permitir
que o olhar de Deus, esse olhar de Deus que me viu, que ele constantemente, ó, eu tô te vendo, eu te vi, eu tô te vendo, eu te vi. Eu falei, não tô entendendo o que o Senhor tá falando. E no último dia eu recebo uma carta sobre, obrigada por revelar a mim o eu roi, o Deus que vê. Eu falei assim, uau, como assim? Deixa eu entender isso. E eu quero que vocês abram comigo lá em Gênesis 16, 7, onde fala dessa expressão, né? Onde nasceu essa expressão? Do eu roi. Eu vou começar a ler aqui. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto que fica no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse, multiplicarei tanto a sua descendência que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse, você está grávida e terá um filho, o qual nome será Ismael, que significa Deus escuta, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. E eu quero que vocês permaneçam nesse próximo versículo comigo. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois disse, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Barades foi chamado Beer-lahai. Então essa parte aqui, né? Teria eu visto aquele que me vê? Deus, ele vê o invisível e envia. Deus, ele vê a invisível e a envia. Eu não sei se algum dia na sua vida você já se sentiu invisível aos olhos de Deus. Mas os olhos de Deus, o Deus El Roi é aquele que te vê. E é aquele que te vê no lugar de sofrimento, é aquele que te viu e te envia. Porque a Agar, ela era uma estrangeira, escravizada, marginalizada, grávida, abandonada no deserto, porque a senhora dela tinha lhe pedido algo. Ela depois começou a olhar a sua senhora com um olhar de desprezo, como uma consequência da escolha da própria Sarai. E depois diz que a situação fica tão insustentável que ela escolhe fugir. E quando ela foge, às vezes a gente pode, na nossa humanidade, pensar, nossa, mas por que Deus foi atrás dela? Uma escrava, era uma serva, que valor ela tinha? Que valor ela tinha? Mas o anjo do Senhor foi atrás dela e a encontrou nesse lugar de sofrimento. Que o caminho de Sur, né, metaforicamente, pode ser entendido dessa maneira. Esse lugar de sofrimento, esse lugar de perseguição, esse lugar em que você se viu ou se sentiu sozinho em algum momento da tua vida. Esse lugar onde muitas vezes você se sentiu invisível, sem valor. Em que você se sentiu deixado. E Deus, ele a encontrou naquele lugar e ele mostra, eu estou te vendo, eu estou vendo a sua dor. E ele vê o invisível e a envia de volta para uma missão que não foi nada fácil, né? Voltar para o lugar de onde ela estava fugindo. E dentro disso, Deus começou a ministrar o meu coração sobre o ID. O ID como uma resposta a esse olhar de um Deus que vê o invisível. De um Deus que vê aquele que talvez aos olhos da cultura, aos olhos da sociedade, não tem tanto valor. Um Deus que vê que Tunuquinha, que fica a 9 horas da capital de Santa Cruz e La Sierra, longe para Dedéu. Uma comunidade distante, isolada, muito precária as condições, mas Deus viu aquela comunidade. Ele viu essa comunidade
é permitir que esse olhar passe por nós e nos mova em direção ao invisível. O ID é um movimento de amor, de compaixão, de um Deus que vê e se importa com cada vida. Ele não é só sobre uma ordem estratégica organizacional, mas é um Deus que se move, né? E o ID é um estilo de vida de um discípulo que escolhe se mover por aquilo que move o coração do nosso Deus. E uma oração que eu sempre faço é: Senhor, me fusiona com a tua vontade. Eu não quero só estar perto. Eu quero estar fusionada. Sabe aquela fusão de que as coisas se misturam? Não dá mais para você ver ou enxergar o que é uma coisa ou outra. Não são duas coisas que se separam. Não, eu quero ter o meu coração fusionado ao seu, para que o meu coração venha a ser movido por aquilo que move o seu coração. E eu quero que o meu coração se mova de compaixão por aquilo que move o seu coração de compaixão. E eu quero ter muita raiva daquilo que enfurece o teu coração. E eu quero amar as pessoas do jeito que o Senhor ama as pessoas. Me ajude a olhar as pessoas que estão à minha volta com o seu olhar, porque um dia o Senhor me viu. E porque o Senhor me viu, alguém foi usado para encontrar a minha família, para me encontrar. E agora eu vou compartilhar com vocês o Elroy que viu o órfão, que viu a comunidade Quitunuquinha, que viu essas pessoas e nos enviou para fazer coisas lá. A primeira imagem, pode passar, Gi? Eu acho que a primeira imagem é dessa menina. Eu quis colocar essa imagem porque foi algo que nos marcou. O Senhor viu ela. No dia do evangelismo do Ember, depois dessa experiência que eu orei em espanhol sem entender, ela foi uma das pessoas pela qual eu orei. E era a primeira vez dela no culto do Ember. E no dia seguinte ia ter culto de batismo. E depois que eu orei em espanhol, eu estava lá tentando processar o que tinha acontecido. E eu só ouvi Deus falando: olha para trás e ora pela pessoa que está lá atrás, em outro grupo. E eu olhei e eu vi ela. E ela estava com um moletom e eu fui e falei assim: olha, eu preciso orar por você. E eu falei: dá-lhe lá de novo, né? Orar. Vamos ver o que vai dar. E nisso eu comecei a orar por ela, e na medida que eu comecei a orar por ela, eu comecei a sentir espírito de morte, de confusão na mente. Comecei a sentir tormento no quarto onde ela estava, tormento nos pensamentos, depressão, ansiedade. E na medida que eu ia sentindo essas coisas, eu comecei a quebrar isso na autoridade do nome de Jesus. E enquanto eu orava por ela, ela me olhava com o olho arregalado, assim, ela não conseguia fechar os olhos. E ela estava com uma expressão de quem estava muito oprimida. Ela não conseguia fechar os olhos para receber a oração. E eu comecei a orar e a quebrar essas coisas. E eu orei por ela, abracei elas. E depois, sem eu saber, foi outro missionário e orou por ela. Depois foi outro missionário e orou por ela. Depois o pastor Gerson falei, sentiu também de dar uma palavra. E isso sem a gente se ver. E depois no final a gente foi conversar e a gente ficou sabendo que Deus enviou várias pessoas para falar com ela e para falar coisas parecidas. A mesma coisa. E no final do culto do Ember, a gente fez um apelo para aceitar Jesus e perguntando quem tinha interesse para se batizar, assim como nós fazemos aqui. E ela prontamente ergueu a mão. Nós não sabíamos se ela estava entendendo aquilo que nós estávamos falando, mas ela começou a chorar e ela ergueu a mão e no dia seguinte ela escolheu se batizar. Deus viu. Deus a viu. E quando nós vimos o braço dela, nós não sabíamos porque ela estava com um moletom no dia anterior. Então nós estávamos falando todas aquelas coisas malucas sem saber se estava fazendo sentido ou não. O
pastor Gerson teve uma visão com ela que viu ela como uma rosa nas mãos de Deus. E essa rosa estava cheia de espinhos. E o Senhor estava tirando naquela noite os espinhos. E quando a gente chegou no outro dia de manhã, todos com uma expectativa para receber ela, várias pessoas decidiram se batizar e se batizaram no domingo. Nós vimos os braços dela dessa forma. A gente não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha a mínima ideia se aquilo que eu estava falando era loucura ou não. O pastor Jairson não tinha ideia o que simbolizava esses espinhos na vida dela. Mas Deus a viu e nos enviou até ela. E eu tenho plena convicção que a partir desse dia uma nova história começou a ser escrita. Outra imagem de... nós pintando a igreja, então a gente decidiu, né, reformar toda a igreja, que é desse diácono que está lá há muitos anos. E no dia seguinte nós fomos erguer um altar de adoração em um monte que tem lá na Bolívia, porque alguns missionários foram mortos nessa região próxima. E o Jimmy, que é esse que está na foto, Deus há um tempo atrás impeliu ele junto com a sua esposa a subir esse monte com um coração de arrependimento e perdão pelo sangue inocente que havia sido derramado naquele lugar. E ele nos convidou para ir lá como erguer um altar de adoração. Porque lá eles têm, além de missionários terem sido mortos nessa região por pregar o evangelho, lá também existem algumas regiões que têm a cultura de enterrar pessoas vivas como uma oferenda. Você entrega algo para aquela entidade como uma garantia que aquela terra será fértil, né? Como uma garantia que os seus negócios e que aquilo que foi construído naquele lugar vai prosperar. Então eles oferecem isso em troca. Então muitas vidas inocentes foram mortas, né? Essa entidade, esse principado, essa potestade dessa região se alimenta disso. Quando a gente chega onde nós estávamos dormindo, né? Você via várias máscaras em todo lugar. Máscaras que na cultura deles é a máscara que protegem eles de espíritos, mas também servem para incorporar esses espíritos protetores, né? Então, onde a gente dormia, na cidade onde a gente estava, era muito comum você ver as pessoas com essas máscaras ou com a cara pintada, e toda a decoração era em homenagem a essas máscaras e a essas entidades, né? Então, era uma coisa bem forte. E o Jimmy sentiu no coração de nós irmos lá como um time erguer um novo altar de adoração, estabelecer um altar de adoração, nos arrependendo por aquilo que havia sido feito com essas vidas inocentes e estabelecendo, né, um novo trono de Deus nesse lugar. Pode passar? Aqui também o parquinho que foi levado. Então a igreja comprou, junto com a oferta, com o empenho, né, de quem ajudou, foi comprado um parquinho para colocar na comunidade. As crianças lá, elas não tinham absolutamente nada. A escola mais perto que tem fica mais ou menos 1 hora e meia da região. Então, a maioria das crianças não vão para a escola. Eles ficam na aldeia. E não tinha nada. Então, a igreja decidiu comprar, além de reformar a instituição, a igreja deles, deixaram um parquinho lá para que tivesse, tanto fosse atrair as crianças, né? Para que as crianças também fossem vistas e cuidadas, também fosse dado uma ênfase nesse ministério infantil na comunidade. Aqui é a cacique da aldeia, né? Ela estava com um coração receptivo, mas não tinha aceitado a Jesus. E no último dia, no último culto que teve, ela reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador, publicamente, diante da aldeia. Então ela aceitou Jesus. Pode passar. Aqui é a igreja como ficou. Depois de reformada, tudo pintada, linda, como era.
Aqui foi a dinâmica que nós fizemos com as mulheres. Como eu falei, a aldeia é uma aldeia de matriarcas. Tem um histórico muito grande de abuso sexual. E as mulheres, elas acabaram, para se proteger, ocupando esse lugar de autoridade na aldeia. E isso trouxe um fardo muito grande para elas, porque os homens são completamente submissos a elas. Tão submissos ao ponto de... Nós levamos muitas bíblias que nós doamos, e eles não sabiam escrever o próprio nome, e eles tinham que pedir para a esposa escrever o nome para eles, né? Então, assim, eles não zero desenvolvimento. As mulheres que tomam a frente, as mulheres que fazem. Então, eu trouxe uma dinâmica com elas para trabalhar isso no coração delas. Também fiz algumas atividades usando os recursos da psicologia para trabalhar a prevenção de abuso sexual com as crianças, que é algo que acontece lá, né? Tem muitas crianças que às vezes acabam nem sendo registradas e acabam se tornando mais vulneráveis a esse tipo de coisa. Então, nós fizemos atividades para capacitar eles, né? Para lançar essa semente do conhecimento ali. Aqui foi... Antes da gente ir para a aldeia, nós fomos em um orfanato, que eu acho que foi a experiência que mais me marcou. Nesse orfanato, as crianças que estão nesse orfanato são as crianças que não tinham de fato o que comer em casa. Então a Bolívia está passando por uma crise bem intensa, e as crianças, elas foram encontradas comendo arroz com farinha, e era a única refeição que elas tinham, né? Às vezes a gente acha, isso só acontece na África, acontece em mais lugares do que a gente imagina. Então elas foram recolhidas por uma mulher que também sentiu por Deus, né, no coração, de abençoar. Então não tem apoio, não tem auxílio nenhum do governo, não tem auxílio de ninguém, e ela voluntariamente, junto com o espaço que ela conseguiu cedido, ela recolhe algumas crianças e escolhe alimentar com o que tem, e está tendo que devolver algumas crianças por falta de alimento, né? Então a gente foi lá e fez uma ação com elas, e do lado o almoço de generosidade que a aldeia fez para nos receber. Então ali na imagem vocês conseguem ver como que é as casinhas lá, né? Como que aqui, ó, fica melhor de enxergar. Essas cadeiras foram emprestadas pelo diácono, mas as casinhas são assim, dessa forma, uma situação bem precária, bem difícil mesmo, e através daquilo que muitas pessoas ofertaram, nós conseguimos também ofertar na vida desses diáconos. Além de levar alimento, coisas para a comunidade, nós levamos materiais escolares, várias coisas, e nós deixamos lá para que seja dado continuidade naquilo que a gente começou. Então nós deixamos muitos recursos para o Ministério Infantil, nós ofertamos na vida desse diácono, nós reformamos a igreja, nós levamos muito alimento também, e fomos muito abençoados. Pode passar, Gi. E com isso, eu quero que fique o entendimento de que nem todos foram chamados para cruzar fronteiras, mas todos são chamados para carregar a cruz. Todos nós fomos chamados para nos sermos discípulos. Porque a missão, ela não é para alguns, é um estilo de vida de um discípulo. E a pergunta não é se você tem um chamado, mas o como você está respondendo a esse chamado. E algo que o Gerson batia muito na tecla todos nós temos lugar na missão. E dentro da missão, e dentro desses perfis da missão que nos ajuda a discernir qual é a posição que nós estamos ocupando dentro dessa missão, tem o perfil do enviado, que é aquele que vai no sentido literal, que abre mão da segurança, da estabilidade para viver a missão integralmente. E esse não é para todos. Mas também tem o perfil do sustentador, que é aquele que não vai com os pés, mas vai com as finanças, que intercede, que mantém os ministérios vivos quando ninguém está olhando. Essa pessoa que foi chamada para ser o sustentador da missão, ela tem um coração generoso, uma generosidade intencional. E as missões, ela não acontecem sem essa pessoa. As missões não acontecem sem essa pessoa que às vezes está focada na empresa, tem um outro ministério local, tem um outro trabalho e não consegue ir com os pés, mas sem a generosidade do coração dessas pessoas a missão não acontece.
Nós não teríamos conseguido comprar talvez o parquinho que nós ofertamos para as crianças. Nós não conseguiríamos ofertar na vida do diácono que está lá. Nós não teríamos conseguido comprar as tintas. Nós não teríamos conseguido comprar os pincéis. Nós não teríamos conseguido fazer grande parte daquilo que a gente fez naquele lugar, porque os recursos, eles são uma parte importante da missão. E às vezes o seu lugar dentro da missão não é o enviado, mas é aquele que sustenta a missão quando ninguém está vendo. O abnegado, que é algo que eu quero focar também aqui, que é aquele que serve nos bastidores. Quantos aqui tem que serve nos bastidores? É aquele que está na igreja local, que talvez não vai subir num púlpito, que nunca vai postar uma foto num campo missionário, mas é aquele que está servindo na mídia. É aquele, Hugo, esse vídeo que fizeram, que a oportunidade que eu estou tendo de mostrar um pouquinho daquilo que nós vivemos lá, é graças ao Hugo, que tem o dom e talento e construiu esse vídeo, estava tirando fotos e dentro das habilidades do dom que Deus deu para ele usou isso para a missão. Ele não estava lá, talvez diretamente falando com a pessoa, mas ele estava registrando o que estava acontecendo. Ele estava fluindo dentro do dom que o Senhor depositou na vida dele. Então é aquela pessoa que às vezes está na limpeza, é aquela pessoa que está na organização do culto, é aquela pessoa que serve no ordinário com fidelidade. É aquela pessoa que talvez ninguém enxerga, mas Deus vê e honra. E o último perfil é o indiferente. O indiferente não é necessariamente o rebelde, mas muitas vezes é alguém distraído. E ontem nós ouvimos sobre isso, que a maior luta é sobre a nossa atenção. E às vezes o diabo não vai aparecer com um rabinho, ele aparece em formas de distrações. Então é alguém distraído e confortável demais para se incomodar, ocupado com os próprios interesses, que vive o reino como se fosse uma parte da vida e não a razão da vida. E agora eu quero que você se levante onde você está e a gente vai começar a orar sobre isso. Porque eu quero que o seu coração venha ser impelido a esse lugar e de perguntar por esse olhar. Missão não é para onde, mas com quem você está indo. É o que você carrega. E talvez o Senhor não vai te enviar para uma outra nação, mas Ele está te enviando para o seu trabalho. Ele está te enviando para a tua escola, para a tua faculdade, para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Porque o ser missionário é sobre, o que o Senhor me ensinou ser missionário é sobre uma intencionalidade de coração. Intencionalidade de coração, porque você pode se dizer missionário. Eu sou um missionário no meu trabalho, mas qual que é a intencionalidade do seu coração de ganhar as almas que estão naquele lugar? Qual que é a intencionalidade do seu coração para enxergar a dor daquele que está ao seu lado? Eu quero que você reflita, Senhor, eu estou disposto, eu quero estar disposto a ser mãos e olhos do Senhor onde eu estiver. Comece a orar por isso. Porque o desejo do meu coração ao compartilhar tudo aquilo que foi vivido na Bolívia, aqui com vocês, não é para simplesmente mostrar o que Ele já fez, mas sim para despertar vocês por aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Não é sobre o que já passou, mas é sobre o que Ele ainda vai fazer. É sobre você ocupar esse lugar. É sobre você se posicionar com intencionalidade dentro desse lugar onde Deus quer que você esteja. Servindo com os dons, os talentos que Ele confiou a você. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, como igreja, porque nós queremos ver como o Senhor vê. Inclina, Pai. Inclina, Senhor Jesus, o nosso coração por aquilo onde está o seu coração, por aquilo que move o seu coração. Abre, Senhor Jesus, o nosso entendimento. Abre, Senhor Jesus, a nossa mente para que a gente possa, de fato, entender a mente do Senhor. Que a gente não venha mais se contentar simplesmente em deslumbrar as obras das tuas mãos, mas nós queremos conhecer a tua mente.
Compartilha, Senhor, a sua mente com a gente, porque nós queremos nos mover por aquilo que te move, seja dentro da nossa igreja local, seja dentro do nosso trabalho, seja onde o Senhor nos enviar, Pai. Nos dá olhos para ver aquilo que o Senhor vê. Nós queremos ter olhos para ver. Nós não queremos estar nesse lugar de apatia, de indiferença às coisas do reino. Nós não queremos, Pai, que o reino seja apenas uma parte da nossa vida, mas nós entendemos que o reino é tudo. Nós estamos aqui para isso. Senhor Jesus, ocupa esse lugar de prioridade no nosso coração e nos move, Senhor Jesus, para esse lugar de ver o invisível, de ser as tuas mãos na nação, de ser boca do Senhor nessa terra, de ser olhos de Deus para enxergar a dor daquele que está ao nosso lado, de enxergar a dor da nossa cidade, de enxergar a dor da nossa comunidade e entender que agora essa dor é parte daquilo que o Senhor anseia fazer em nós e através de nós. Leva-nos, ó Pai, a esse lugar de responsabilidade pessoal para ocupar esse lugar de autoridade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos a este lugar. Leva-nos, Senhor, a este lugar. Nós queremos viver a plenitude da Tua vontade. Nós não queremos viver um evangelho morno, mas nós queremos viver um evangelho radical, porque nós entendemos que o evangelho é poder de Deus. E nós queremos, Pai, sermos instrumentos do poder do Senhor nessa nação e aonde o Senhor nos posicionou. Em nome de Jesus.